Abandonada no inverno, viúva e seus 4 filhos encontram refúgio em fazendeiro incrível. O vento cortava como lâminas e a neblina encobria as ruas de terra da pequena cidade. Maria sentiu o frio se infiltrando nas paredes da casa, tão vazia desde que seu marido se foi em um trágico acidente. Com os 4 filhos, ela lutava para se manter de pé, como se cada respiração fosse um desafio. No fundo do coração, uma dor imensa e um medo ainda maior. Como aquecer aqueles pequenos corpos na noite gelada que se aproximava? Lembranças de risadas e abraços aqueciam mais do que qualquer cobertor, mas a realidade de escassez a envolvia como uma neblina pesada. Em noites silenciosas, Maria relembrava as histórias que seu marido contava sobre Antônio, o fazendeiro recluso, um homem envolto em mistério e solidão. Ele é como uma pedra, dizia ele, duro por fora, mas talvez apenas esperando que alguém o toque. Com o coração despejado de esperança, Maria decidiu que enfrentaria qualquer coisa, desde que suas crianças não sentissem mais frio. Assim, naquela manhã chuvosa, ela peitou a tempestade e caminhou até a fazenda de Antônio, seus pequenos ao lado. Quando Maria chegou, o céu parecia chorar e a fazenda parecia um castelo assombrado. Ela bateu à porta e estava quase desistindo quando Antônio apareceu. Alto, com um semblante rígido, sua presença era intimidadora, mas algo nos olhos dele transmitia uma tristeza profunda. Era como se ele carregasse o peso do mundo. Para surpresa de Maria, mesmo com um olhar de desconfiança, ele a convidou a entrar e logo a casa fria ganhou novas luzes. As crianças, ao serem acolhidas, trouxeram risos e brincadeiras que não existiam mais ali. Maria começava a se sentir viva novamente, e suas mãos logo se tornaram úteis nas atividades da fazenda. As colheitas se tornaram um esforço conjunto, uma dança entre a luta e a alegria. Enquanto as noites se tornavam mais longas, ela ensinava aos filhos como fazer artesanato com palha de milho, um talento herdado de sua avó. O brilho nos olhos das crianças ao venderem suas criações era algo que ela não via há muito tempo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Porém, nem tudo era paz. A rivalidade entre Antônio e os vizinhos ressurgia como um espírito maligno. Olhares de reprovação eram lançados para Maria, agora parte do mundo que antes a ostracizava. Mas ela não se deixaria abater. Ao contrário, sua força aumentava com cada desafio. Quando um incêndio, violento e destrutivo, se aproximou da fazenda, os ânimos se acirraram. Maria, unida aos filhos, estava determinada a defender seu novo lar. Era um dilema que pulsava. A comunidade que antes rejeitara o fazendeiro e agora olhava com desconfiança, poderia se unir por uma causa maior? Nesse cenário, Maria sabia que seu coração ardente de amor e luta poderia ser a faísca que acendesse um novo futuro. Enquanto as chamas ameaçavam se espalhar, ela se viu em um momento de impasse, com a pergunta ecoando na mente: será que conseguiria unir forças que pareciam irreconciliáveis? E mais importante, em meio ao caos, poderia um amor inesperado florescer? A resposta parecia se aproximar, e um estrondo profundo ecoou pela fazenda, prenunciando a mudança que estava por vir, deixando todos na expectativa do que se desenrolaria a seguir. O barulho do estrondo ainda ecoava quando Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O fogo, voraz e devorador, avançava impiedoso, enquanto as labaredas dançavam no ar, quase como se quisessem sufocar tudo. O olhar de Antônio, normalmente sério, brilhava com uma mistura de desespero e determinação. Precisamos agir rapidamente, disse ele para Maria, sua voz firme apesar da situação crítica. Ela sente o coração acelerar. Aquele homem que antes era um mistério, agora se tornava um aliado inesperado, e Maria se sentia estranhamente confiante. Vamos, crianças, sigam-nos, ela gritou, convocando seus filhos.
Léo, a mais velha, segurava a mão do irmão pequeno, Pedro, enquanto Júlia e Sofia se aproximavam. Em um instante, estavam todos unidos, formando um laço de coragem. Com a adrenalina a ferver em suas veias, eles correram para as estufas, onde as colheitas estavam. As plantas precisam ser salvas, exclamou Léo, sua voz trêmula, mas cheia de convicção. Antônio o seguiu com um olhar concentrado. Ele respeitava o trabalho árduo que a família havia feito, e isso o motivava ainda mais. Maria não parava de olhar para as chamas, que cresciam até parecerem querer alcançar o céu. Enquanto corriam, as memórias de tempos mais felizes invadiam sua mente. Tinha que se concentrar. O momento demandava ação e não reviver tristezas. Quando chegaram às estufas, a fumaça já começava a se infiltrar. Vamos preencher baldes com água, temos que molhar o solo, ordenou Antônio, abrindo uma porta lateral em uma tentativa de acessar a cisterna. Rapidamente todos se espalharam. Com as crianças passando baldes um ao outro, Maria sentia que a fazenda já não era mais o lar de um estranho, mas sim um espaço que também pertencia a ela e seus filhos. Era um time, uma missão. Mas, em meio ao esforço, a tensão nuclearizava o ar. Os vizinhos que antes tinham olhares de desprezo, agora começavam a aparecer. A fazenda de Antônio, antes cercada pela solidão, estava sob a ameaça de um inimigo comum, o fogo. O primeiro a chegarem é o seu José, um homem de estatura baixa que hesitava, segurando uma mangueira. Precisamos de ajuda, Antônio, ele gritou. O tom de sua voz era uma combinação de urgência e reconhecimento. As pessoas que antes se recusavam a estender a mão agora estavam unidas em um mesmo propósito. Maria se virou para Antônio, os olhos brilhando, cheios de esperança. Olha, estão vindo em nossa direção, disse, apontando para mais um grupo de rostos familiares que apareciam, carregando baldes e mangueiras. O ambiente estava mudando. A rivalidade, já frágil, agora se desmanchava diante do calor da luta. A união se formava não apenas contra o incêndio, mas para salvar a esperança que brotava daquela fazenda. À medida que todos trabalhavam juntos, as barreiras começaram a ruir, e algo transformador estava se instalando no ar. Ainda assim, o fogo continuava a devastar. Em meio à luta, Antônio olhou para Maria, um brilho intenso nos olhos dele. Eu nunca pensei que pudesse contar com eles, e você, o que você fez foi incrível. Maria sorriu, sentindo algo aquecido dentro dela, mas, ao mesmo tempo, havia aquele temor escondido sobre a superfície do que poderia ser. O ferir da terra e da fumaça tornava-se iminente, mas o que Maria não sabia é que a batalha contra o fogo não era a única que estava prestes a ser travada. Enquanto as chamas estonteantes rugiam, algo da vida de Antônio começava a se revelar, uma sombra do passado que poderia ameaçar todos eles. Qual segredo ele guardava? E como isso poderia impactar não apenas a fazenda, mas os laços que estavam se formando? A tensão do momento se elevava e a verdadeira batalha estava a poucos instantes de vir à tona. As chamas continuavam a devorar tudo em seu caminho, e a fumaça preenchia o ar com um cheiro sufocante e amargo. Maria e as crianças estavam como que em um transe, movendo-se para se proteger enquanto tentavam salvar as sementes de um futuro incerto. No meio do caos, ela sentiu sua mão sendo segurada firmemente por Antônio. O contato era um consolo inesperado, uma espécie de âncora em meio à tempestade. Maria, sua voz cortou a barulheira ao redor. Precisamos de um plano mais eficiente. Não podemos perder tempo. Ele olhou em volta e, por um curto momento, a esperança em seu olhar era ofuscada pelo pavor. Ela assentiu, percebendo que a união dos vizinhos acelerava as coisas, mas ainda assim a situação parecia desmoronar. A presença de todos aqueles rostos conhecidos, que até agora eram indiferentes, começava a se tornar um novo tipo de força. Vamos dividir as tarefas, sugeriu Maria. Alguém pode ficar no hidrante, outro pode trazer baldes, e lembrem-se, proteção em primeiro lugar. Os murmúrios de acordo se espalharam rapidamente, e de repente, um novo sentido de urgência tomou conta daquelas pessoas, que começaram a se espalhar, formando equipes em meio ao ardor do incêndio.
Enquanto isso, a sensação de que estavam todos juntos em uma batalha compartilhada trouxe uma nova energia, quase como uma sinfonia formada pela necessidade de proteger a terra que por muito tempo foi uma extensão de suas vidas. Porém, no fundo, Maria sabia que as chamas não eram a única coisa que ameaçava a harmonia que começava a se formar. Uma tensão elétrica pairava entre ela e Antônio, algo que se acendia sempre que seus olhares se cruzavam. Mas aquele não era o momento para explorar as emoções que ferviam em seu coração. O que ela não podia ignorar era a intensidade com que sentia a sua presença. Ele era o tipo de homem que, em qualquer outra circunstância, a faria rir ou, talvez, até se apaixonar. Enquanto as crianças e os vizinhos se esforçavam para conter as chamas, Antônio aproximou-se de Maria, sua voz agora baixa o suficiente para que os outros não ouvissem. Tem algo que preciso te contar. Não deve demorar, mas talvez seja melhor que você saiba agora. Maria sentiu um frio na barriga. Aquela rejeição do passado de Antônio não poderia ser igual a tudo que haviam passado juntos naquele dia. Agora não, precisamos focar, ela respondeu, tentando desviar da conversa. Mas e se isso for importante para tudo isso, para nós? Ele insistia com um tom que parecia ambas as coisas, cauteloso e urgente. Os olhares confusos dos vizinhos pareciam notá-los. O clima de colaboração estava se solidificando, mas a conversa íntima de Antônio e Maria era um lembrete sutil de que ainda havia sombras a serem confrontadas. Maria respirou fundo, tentando se concentrar, mas seu coração batia mais forte. As labaredas aumentavam e a luta contra o fogo parecia um eco distante. Ela sabia que, patrocinando a força da fazenda, não poderia ignorar o que estava se formando entre eles duas. Depois, eu prometo, ela disse de modo rápido, mas determinada. O calor parecia aumentar, mas ao mesmo tempo a esperança fervia no ar. O trabalho em equipe estava trazendo resultados. O fogo, apesar de ameaçador, estava sendo contido um pouco mais a cada instante. Mas Maria saberia que a paz era meramente temporária, e os segredos de Antônio, assim como o fogo, estavam prestes a ser trazidos à luz de uma forma que poderia mudar tudo. Enquanto as últimas chamas lambiam o solo, um grito rompido que não era de fogo, mas de desespero, cortou o ar. Maria se virou, o coração acelerando. O que ela não esperava era ver um dos vizinhos caído em direção ao fogo, como se estivessem em um pesadelo. E a única coisa que ela conseguia pensar era: o que mais pode acontecer hoje, mal sabendo que a resposta estava prestes a transformar tudo novamente. As chamas dançavam cada vez mais ferozes, quase como se dessem vida a um cenário apocalíptico. O grito de desespero ecoou na mente de Maria, cortando sua concentração como uma faca afiada. Seu corpo se moveu antes mesmo que sua mente pudesse processar, e ela correu na direção do vizinho caído. O calor intenso a envolvia, mas sua determinação a impulsionava. «José!» gritou, instintivamente. Ele estava dobrado, a mão suja de terra, mas o rosto marcado pelo pânico. A visão dele lutando para se levantar, suas pernas tremendo. Sob o peso do medo, partiu seu coração. Antônio estava ao seu lado, já se preparando para ajudá-la. «Cuidado, Maria! O fogo está vindo!» alertou ele. Seus olhos fixos nas chamas que avançavam rapidamente, como se quisessem engolir tudo ao redor. «Precisamos levá-lo para longe disso», Maria respondeu, seus instintos de mãe assumindo o controle. O brilho das chamas refletia em seus olhos, mas a única coisa que ela via claramente era a necessidade de salvar José. Com Antônio rapidamente ao lado de José, eles tentaram levantá-lo enquanto as chamas rugiam ao fundo. Maria sentiu sua adrenalina disparar enquanto buscava o caminho seguro no caos. A luta deles foi um balé de pânico e determinação. Apesar da urgência, Antônio virou-se para olhar nos olhos de Maria, e naquele breve olhar, algo não dito passou entre eles. Uma conexão que desafiava a realidade naquele inferno. «Vamos contar até 3, disse Antônio, sua voz firme. 1, 2, 3. Com um esforço coordenado, os dois impulsionaram José para cima, arrastando-o para o lado oposto das chamas. O corpo pesado do vizinho era um fardo, mas a urgência de salvar vidas tornava tudo possível. Finalmente, conseguiram levar José para um lugar seguro, longe das labaredas famintas. Ele estava ofegante e Maria sentiu um aperto no coração ao vê-lo tão vulnerável. «Você está bem, José? Precisamos examinar se você se machucou», disse ela, correndo suas mãos pelo corpo dele.
Os outros vizinhos logo se reuniram, suas faces marcadas pela preocupação e desejo de ajudar. Enquanto as chamas ainda rugiam ao fundo, a comunidade unida ali parecia um farol de esperança. Maria sentiu uma onda de gratidão por aquelas pessoas que, apesar do pavor, estavam dispostas a colocar suas vidas em risco uns aos outros. Entretanto, mesmo no meio da batalha, a pergunta que não saía da cabeça de Maria voltou com força. O que Antônio queria lhe dizer antes de tudo isso acontecer? Agora ela nem mesmo sabia se teria um momento para ouvir. Várias vidas estavam em jogo, e a união deles nunca pareceu tão crucial. Um novo grito cortou a fumaça, mas desta vez era diferente, era um chamado familiar, e Maria virou-se lentamente, seu coração apertando. Era uma das crianças, sua filha Amanda, que havia se afastado do grupo, olhando para um lugar onde as chamas já consumiram parte de casa, enquanto a fumaça se erguia como uma tempestade. "Não, Amanda, não vá até lá!" gritou Maria. A imagem da filha correndo em direção ao perigo fez sua visão escurecer. A adrenalina fez seu corpo entrar em modo de ação, mas a cena parecia se desenrolar em câmera lenta. Enquanto ela se lançava para trás, tentando alcançar a menina, Maria percebeu que nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. E aquela indagação sobre o que Antônio sabia foi engolida por um novo terror. O que mais estava prestes a acontecer naquele dia infernal? Maria sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. As chamas e o calor tornaram-se um ruído distante em sua mente, enquanto seu instinto de mãe rugia, cobrindo tudo. Cada passo em direção a Amanda era como atravessar um deserto em chamas. O coração batia acelerado e ela mal conseguia respirar. Uma mistura de medo e desespero a empurrava. "Amanda!" gritou novamente, sua voz rasgada pelo terror. Ela viu a filha parada, os olhos fixos nas chamas como se estivesse hipnotizada pela dança do fogo. O que poderia ser um espetáculo encantador em outro momento, agora era um pesadelo. "Vem, minha filha, volta!" Maria estendeu a mão, sem conseguir acreditar que estava vendo a pequena se aproximar mais do perigo, com o rabo de sua blusa chamuscando quase na borda do inferno. Cada passo que a menina dava na direção do fogo parecia levá-la mais longe de Maria. E então, com um grito quente e cortante, Amanda escorregou. Uma tábua que estava em cima de um monte de entulho se partiu sob seu peso, e antes que Maria pudesse gritar seu nome mais uma vez, a menina caiu, sua pequena figura desaparecendo na fumaça. O desespero tomou conta de Maria. Ela não podia deixar que isso acontecesse. Com o mundo se tornando um turvilhão de cores e sons ensurdecedores, ela se lançou em direção à filha, cada fibra do seu ser clamando para não deixá-la sozinha. "Maria!" Antônio gritou, aparecendo ao seu lado. "Não, você não pode ir!" "Ela precisa de mim!" respondeu Maria, já em movimento, ignorando o que Antônio dizia. Ele a pegou pelo braço e ela se virou, encontrando nos olhos dele a mesma preocupação que sentia. "Se você for, será um desastre. Vamos todos juntos. Segure-se e venha comigo." A voz dele era um âncora em meio ao caos. O olhar dele era intenso e Maria, por um momento, hesitou. Mas Amanda!" Ela não conseguia completar a frase. A imagem da filha presa na fumaça a dominava. Neste instante, o som de uma explosão estourou atrás deles, um baque que ecoou como um trovão. Um pedaço do telhado de uma casa vizinha desabou, espalhando destroços. A visão de tudo aquilo fez a mente de Maria ficar confusa. O tempo parecia estar escorrendo pelas suas mãos. A expressão de Antônio a lembrou da humanidade que ainda existia, se ela quisesse lutar por isso. Era uma luta pela vida, uma luta que não envolvia apenas sua filha, mas toda a comunidade. "Então vamos, juntos!" disse ele, puxando-a, enquanto suas pernas pareciam pesadas. Com um último olhar para o lugar onde Amanda havia caído, Maria se jogou na direção de Antônio. Ele a guiou para longe do fogo, e em meio a um mar de rostos preocupados e vozes que gritavam, Maria tinha um objetivo claro: encontrar Amanda. Os vizinhos ajudavam uns aos outros, e a atmosfera era de coragem e compaixão. Mas nada poderia acalmar sua inquietude. De repente, uma sombra se moveu em sua direção. Era Rafael, um garoto da vizinhança. Ele se aproximou, com a respiração ofegante.
ela está com o Diogo. Eles estão atrás da loja de frutas. Alívio e angústia preencheram o coração de Maria. Amanda estava viva, mas ainda assim, a certeza de que o inesperado poderia acontecer a qualquer momento a fazia tremer. Vamos, agora mesmo! Com Antônio e Rafael a seguindo, Maria correu em direção ao local. Quando finalmente chegaram, um painel de madeira caído bloqueou a passagem. Amanda! Gritou ela, sua voz ecoando entre os escombros. E a resposta veio em forma de um pequeno choro familiar. Alguém estava lá, e a esperança brotou no coração de Maria. Mas quanto mais perto chegava, mais intenso se tornava o barulho dos gritos e do desespero que a cercavam. O incêndio parecia consumir não apenas o espaço, mas também a própria esperança. Seria possível encontrar sua filha a tempo? E foi nesse momento que, em meio à fumaça e ao pânico, uma ideia surgiu na mente de Maria. Salvar todos. Ela sabia que não poderia deixar ninguém para trás. E com isso, um novo foco de determinação a empurrou. O que ela tinha que fazer agora exigiria coragem, não apenas por causa de Amanda, mas para todos os que amava. Vamos! Gritou ela mais uma vez, impulsionando-se entre os destroços, disposta a enfrentar não só o fogo, mas também aquilo que nunca imaginou ser capaz de encarar. E enquanto a fumaça envolvia todos, uma pergunta ficou pairando no ar. Até onde ela iria para salvar aqueles que mais amava? Maria mal sentia os braços e as pernas. A adrenalina pulsava em seu corpo, suas batidas cardíacas ressoando como um tambor de guerra em sua mente confusa. As chamas estavam atrás dela, mas a força que a empurrava para a frente era mais intensa do que o medo. Com cada passo, sua determinação crescia, como se as cinzas da destruição se transformassem em faíscas de esperança. Vamos, Maria, pra cá! Gritou Antônio, arrastando-a para o lado longe do deslizamento de um telhado que desmoronava. A vida da comunidade dependia dessas decisões rápidas e coletivas, e ao seu redor as pessoas se uniam, lutando contra o pavor. Maria sentiu-se abraçada por essa coragem coletiva. Eles chegaram até uma pequena loja, onde muita coisa já havia sido retirada. Caixas vazias e algumas frutas esmagadas formavam um caos ao redor. O desespero estava escrito nas faces dos que estavam ali, mas Maria tinha um foco: encontrar a Amanda. Amanda! Ela gritou mais uma vez, sua voz ecoando no ar denso. O choro da filha se intensificava, mas estava distante, como se estivesse chamando-a de um sonho. O que fazemos agora? Perguntou Rafael, seus olhos grandes como os de um cervo. Era uma criança, assim como Amanda, e Maria sentiu uma onda de tristeza ao pensar que todos ali eram filhos de alguém. Temos que achar uma forma de limpar esse barranco, disse Antônio, já se agachando para analisar o que poderia ser movido. Dá para ouvir ela. Maria se jogou ao lado dele, empurrando uma caixa. A força coletiva a impulsionava e, enquanto eles se esforçavam, Maria percebeu a dor latejante que se formava em seu peito. A gente consegue, repetiu para si mesma, tentando transformar aquela dor em motivação. Cada movimento era um ato de amor. Ela se lembrava das risadas de Amanda, das histórias que contava antes de dormir, e essa imagem a enchia de esperança. Vamos achar você, meu amor, eu prometo, murmurou, esperando que o eco de sua voz chegasse até a filha. E então, uma sombra. Era um corpo pequeno. Maria parou de repente, reconhecendo o avental que a filha usava. Sua respiração ficou suspensa, enquanto seus olhos buscavam desesperadamente a confirmação. Amanda, você está bem? Sua voz saiu quase como um sussurro, e a imagem que viu derreteu o resto do seu medo. A menina estava ali, com os olhos arregalados, mas inteira, assustada e protegida por Diogo, um menino mais velho que morava na vizinhança. Ela estava comigo, disse Diogo, a voz trêmula. Eu a protegi quando tudo desabou. O alívio que mergulhou no peito de Maria era imenso. A gratidão se misturava com a intensa emoção de tê-la em seu campo de visão novamente. Maria correu para Amanda, apertando-a em seus braços. Meu Deus, meu anjo, pensei que tinha te perdido. O calor que emanava da filha era uma bênção, e a garotinha começou a chorar, se afundando no abraço da mãe. Mamãe, eu tive medo, Amanda balbuciou entre soluços.
O calor das chamas ainda era ameaçador, mas agora havia algo mais, um sentido renovado de luta. Mas antes que pudessem recuperar o fôlego, uma nova explosão ecoou nas proximidades. O chão tremeu e um grito coletivo se levantou. Uma nova onda de desespero se espalhou pelo grupo. "Precisamos ir, agora!" gritou Antônio, puxando todos com urgência. O tempo estava se esgotando e a fumaça começava a recobrir seus rostos. "Segurem-se!" Maria gritou, com Amanda segurando firme sua mão. E enquanto eles se afastavam do fogo, uma pergunta pulsava em seu coração. Até onde seu amor a levaria a enfrentar a adversidade, e quem mais poderia estar em perigo naquele momento? O mistério envolvia o futuro, e a luta estava longe de acabar. Maria sentiu que o tempo se tornara um inimigo implacável. A fumaça enchia os pulmões, e a luz das chamas se tornava um lembrete constante da destruição que o cercava. Com a mão firme na de Amanda, ela olhou para Diogo, e por um momento a expressão de gratidão superou o medo. "Vamos", disse Maria, puxando as crianças atrás dela. Avançaram em direção a um beco estreito que levava a um terreno mais aberto. Ali, a claridade da manhã parecia quase surreal, uma promessa de vida em meio ao caos. Mas o eco das explosões ainda reverberava nos ouvidos. O desespero estava em cada passo, e Maria não podia deixar sua mente devagar. Temia que, se fizesse, o peso da realidade a esmagaria. "Olha, o caminho para a praça está bloqueado", avisou Rafael, apontando para a queda de carros e detritos que dificultavam a passagem. O medo em seus olhos era palpável, assim como a urgência de se manterem juntos. "Tem que ter uma forma", Maria gritou, fechando as mãos em punho. A determinação pulsava dentro dela como um motor girando em alta velocidade. "Não vamos parar agora, precisamos encontrar um jeito." O grupo revisou as opções. Antônio examinou uma pequena abertura entre dois veículos queimados. "É mais estreito, mas talvez consigamos passar", disse ele, respirando fundo. Maria viu a hesitação de Amanda, que olhou para ela com dúvidas nos olhos. "Papai sempre dizia que a coragem é fazer o que é certo, mesmo com medo", Maria lembrou, com um sorriso seguro. "E eu não estou sozinha, temos uns aos outros, vamos juntos, tá bom?" A menina assentiu, buscando refúgio nas palavras da mãe. Um por um, atravessaram o espaço apertado, arrastando-se por entre as sombras dos automóveis retorcidos. Maria estava na frente, seu coração batendo forte, cada movimento transmitindo o amor que ela sentia por Amanda e as outras crianças. Um sopro de ar fresco adentrou seus pulmões quando finalmente chegaram ao outro lado. Do lado de fora, o cenário era desolador. Alcançaram o centro da praça e a visão foi um soco no estômago. O caos se espalhava à sua frente, pessoas correndo, gritos misturados e a fumaça criando um véu sobre a desolação. Maria viu rostos conhecidos, alguns buscando um abrigo, outros tentando encontrar os seus. "O que vamos fazer agora?", perguntou Diogo, já sem fôlego. "Procurar ajuda", respondeu Antônio, apontando para um grupo de pessoas que parecia coordenar esforços de resgate. Maria sentiu um misto de alívio e desespero. O que poderia oferecer em meio a tanto sofrimento? "Mãe, e se a gente não conseguir?", Amanda perguntou, com a voz trêmula. Maria se agachou, puxando a filha para perto. "Nós sempre conseguimos, meu amor. É o amor que nos une e nos ajuda a superar." Com um último olhar encorajador, Maria se levantou e, puxando o grupo, seguiu em direção ao aglomerado. No entanto, à medida que se aproximavam, o pânico aumentou. Uma nova onda de fumaça tomou conta do ar e uma nova explosão, ainda mais perto, fez a terra tremer sob seus pés. "Cuidado!", gritou Antônio, ao ver uma estrutura próxima começar a desmoronar. Desesperadamente, Maria agarrou a mão de Amanda, mas a confusão reinava. Estava tudo escapando de seu controle. "Rápido, para o outro lado!", ela gritou, mas ao olhar para o grupo, um grito surdo cortou o ar e um dos meninos ficou paralisado de medo. E foi nesse instante que Maria percebeu. A luta estava apenas começando e amizades poderiam ser testadas. Poderiam todos escapar em segurança? E quem mais enfrentava a devastação enquanto eles corriam? A pergunta pairou no ar. A urgência do momento espreitava as esperanças que ainda tinham. E aquele que ficasse para trás, eles teriam coragem de voltar? Maria sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O grito do menino, ecoando na confusão, a fez parar. Por um instante.
Júlio! Ela gritou, reconhecendo o garoto que havia se encolhido atrás de um carro. Com o coração apertado, sabia que não podiam deixar ninguém para trás. Vamos, Júlio, venha! Ela estendeu a mão, sua voz quase se perdendo na gritaria. O menino a olhou, os olhos cheios de terror. Estava tão paralisado pelo medo que nem parecia ouvir. Maria passou um olhar rápido para Amanda e Diogo, que estavam agachados, esperando. Rafael, você fica com as crianças. Antônio e eu vamos buscar Júlio, Maria decidiu, a expressão firme. O garoto assemelhava-se a seu próprio filho, e ela não podia permitir que o medo os separasse. O menino hesitou, mas a determinação de Maria o chamou. Não demora, por favor, pediu Rafael. Sua voz tremeu, mas ele parecia saber como priorizar e proteger os pequenos. Maria correu em direção a Júlio, já com a mente decidida. Ao chegar perto dele, se agachou, deixando-se em sua altura. Olha, eu estou aqui, estamos todos juntos, vamos sair desta, você não está sozinho. Finalmente, Júlio estendeu a mão. Ao tocá-la, Maria sentiu um pequeno lampejo de esperança. O garoto parecia um pouco menos amedrontado, e isso deu força a ela. Juntas, caminhando rapidamente, conseguiram alcançar o grupo novamente. Mas, quando chegaram, uma nova explosão abalou a praça. O chão tremeu sob seus pés e gritos de pavor surgiram. A fumaça começou a se intensificar, cercando-os como uma mortalha, e a visão se tornava turva. Maria respirou fundo, tentando manter a calma. Para o canto, todos! Precisamos de abrigo! O grupo se moveu, mas a confusão reinava. Pessoas estavam gritando, outras chorando. O desespero preenchia o ar e a dor estava estampada em todos os rostos. Maria sentiu a urgência aumentar em seu coração ao perceber que o caos estava crescendo. Ela olhou para Antônio, que estava tentando manter a ordem. Antônio, precisamos de um plano. Aonde vamos? Maria gritou, a angústia na voz. Para o mercado, talvez lá tenha um lugar seguro, ele respondeu, sua firmeza incentivando o grupo a seguir adiante. Com a mente trabalhando a 1000 por hora, eles começaram a se mover em direção à direção indicada. Mas não podiam perder tempo. A fumaça os seguia, e o desespero era uma sombra que tornava o caminho ainda mais difícil. Um instante de distração poderia ser a diferença entre a vida e a morte. O grupo seguiu adiante, entrelaçando-se como uma teia, cada um cuidando do outro. Porém, as explosões não cessavam. Um estrondo ressoou forte atrás deles, e Maria, em um movimento de instinto, puxou Amanda para mais perto, enquanto Diogo e Júlio se apertavam contra ela. Maria olhou em volta, avistando outras pessoas que também lutavam pela sobrevivência. As expressões de medo eram um reflexo da sua própria luta interna. Era uma prova crua do que aquele dia se tornara, um teste para todos. Juntos, eles eram mais fortes, mas a clareza do momento era ameaçadora. Quando finalmente chegaram ao mercado, as portas estavam semi-abertas, a entrada parecia um abrigo em meio ao caos. Contudo, dentro do estabelecimento, o que encontraram foi tão aterrador quanto lá fora, pessoas apavoradas, sem saber como reagir. Ao ver a cena, Maria hesitou, ainda presa nos rumos incertos do futuro que se desenhava. Mas os gritos fora traziam uma nova onda de desafio. A responsabilidade de guiar aqueles pequenos corações pesava em sua alma. Vamos entrar e se manter em segurança. Depois a gente vê o que pode fazer. Maria gritou, tomando a dianteira, puxando as crianças e assegurando-se de que todos seguissem. Mas assim que entraram, uma nova explosão fez o chão tremer mais uma vez, e no meio da confusão, uma voz familiar gritou do fundo da loja. Seria possível que algum amigo deles estivesse ali? Maria sentiu o corpo gelar. A luta nem de longe havia acabado, e havia um novo mistério e esperança armando-se dentro daquele lugar. Maria ergueu o olhar, o coração acelerado. A voz que ecoou entre as prateleiras repletas de produtos não era desconhecida. Era a voz de Renan, o irmão de um dos seus amigos, um garoto que sempre estava por perto nas festas da escola. Renan! Ela gritou, avançando em direção ao som. A cada passo, a esperança crescia em seu peito. Ela precisava encontrá-lo. Renan! Chamou de novo, sua voz se misturando com os lamentos e gritos que preenchiam o espaço, enquanto a fumaça se espiralava, criando uma cena quase surreal.
Quando finalmente avistou o garoto, ele estava em um canto, cercado por algumas crianças. O olhar dele refletia o mesmo medo que Maria conhecia tão bem, a angústia de estar preso a um destino incerto. Renan segurava uma pequena mão, abraçando um dos menores. Vem, Renan, estamos aqui para ajudar. Maria adiantou-se, se agachando ao lado dele. O grupo precisava estar unido, não havia espaço para separações. Renan olhou para ela e, por um instante, a preocupação em seu olhar se transformou em alívio. Maria, eu pensei que vocês não viriam. Ele ofereceu um sorriso tímido, mas logo substituído por uma expressão de pavor ao ouvir outra explosão lá fora. Precisamos sair daqui, vamos todos juntos, Maria disse, estendendo a mão para ele e para as crianças ao redor. Renan pareceu hesitar por um segundo, mas ao ver a determinação nos olhos dela, ele assentiu e pegou a mão da criança. Cadê o pessoal? Renan perguntou, enquanto se juntavam ao grupo já formado, um amontoado de rostos apavorados, mas determinados. Estão todos aqui, temos que nos mover rápido, disse Antônio, que se aproximou pela porta, ofegante, mas já preparando os que estavam ali para a próxima etapa da fuga. O clima dentro do mercado era tenso, mas a necessidade de proteção unia todos. Para onde vamos? Perguntou uma mulher que tinha se aproximado e que Maria reconheceu como uma conhecida do bairro. Precisamos encontrar um lugar seguro onde possamos nos proteger até que a confusão diminua, afirmou Antônio com firmeza. Temos que ir para a parte de trás, onde não há janelas. Se eles nos encontrarem aqui dentro, será muito perigoso. Maria sentiu um frio na barriga, mas sabia que precisava ser forte. Isso mesmo, vamos todos juntos, um de cada vez, disse, encorajando os pequenos a seguir em frente. O grupo se moveu apressadamente para a parte interna do mercado, onde algumas prateleiras tinham caído, formando uma barreira natural. Ao se acomodarem, Maria fez o possível para manter a calma. Ela se sentou no chão, puxando Júlio e Amanda para próximo dela. Olhem, tudo vai ficar bem, tá? Estamos juntos, e juntos vamos sair dessa, disse Maria, tentando transmitir segurança enquanto olhava nos olhos deles. Sentia o coração pesado, mas a esperança ainda queimava dentro dela. Lá fora, o tumulto não cessava. As vozes se tornavam cada vez mais desesperadas e as explosões soavam como trovões distantes. A situação poderia desandar a qualquer instante. Uma nova onda de gritos abafou todas as suas tentativas de tranquilidade. Não podemos ficar aqui para sempre. O que vamos fazer? Amanda perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Maria só conseguiu abraçá-la. Precisamos de um plano. Precisamos saber o que está acontecendo lá fora e encontrar uma saída, assim que a situação se acalmar. Mas enquanto Maria falava, nos outros cantos do mercado começaram a surgir vozes confusas. Parecia que uma nova ameaça estava se formando ali, e mais alterações estavam por vir. Ei, escutem! Gritou um dos homens que estavam na parte de trás. Todos se viraram, curiosos. Alguém está vindo, eu vi quando entrei, podemos ter que lutar para sair. A adrenalina disparou em Maria mais uma vez. O cenário era caótico e a possibilidade de um novo perigo os cercava como um manto. Que diabo estava prestes a acontecer? Eles estariam preparados para o que estava por vir? A tensão era palpável. O coração de Maria disparava, pulsando como um tambor em meio ao silêncio tenso que se seguia. Olhos arregalados se voltaram para a porta e os murmúrios inquietos se transformavam em sussurros angustiados. O medo dançava no ar, mas havia também uma determinação visceral. Eles tinham sobrevivido até ali e juntos poderiam enfrentar o que viesse. Alguém está vindo, repetiu o homem, sua voz tremendo. O olhar de Maria se fixou na porta, cada segundo se arrastando como uma eternidade. O barulho externo era ensurdecedor, como um rugido distante que ameaçava invadir seu abrigo temporário. O grupo estava unido, mas a desconfiança pairava como uma sombra sobre suas esperanças. Maria pegou a mão de Amanda, apertando com força. Fiquem preparados, sussurrou com um tom firme, mas sereno. Ninguém se atreveu a quebrar o silêncio que cobria todos como um manto. A porta se abriu lentamente, rangendo sob a pressão e revelando a silhueta de uma pessoa. O fôlego de todos parecia ter sido cortado simultaneamente.
Seria um desconhecido, um novo perigo, um resgate? Assim que a sombra cruzou a soleira, as feições se tornaram nítidas. "É você!" Maria exclamou, reconhecendo o jeito familiar. Era o policial João, um conhecido da comunidade. A presença dele deslizou por ela como um bálsamo. "Você está vivo!" João parecia exausto, mas sua determinação irradiava segurança. "Sim, Maria, eu estou aqui para ajudar. Precisamos evacuar esse lugar antes que seja tarde demais. O incêndio se espalhou e eles precisam de apoio." As palavras dele foram um bálsamo de esperança que se espalhou pelo grupo. "Conseguimos juntar mais pessoas do lado de fora. Temos um caminho seguro, mas precisamos agir rápido", continuou ele, com a urgência evidente. "Então vamos", Maria ordenou, sua voz tomada pela coragem que se acendera em seu peito. "Todos, sigam-me." Antônio movia-se ao lado dela, guiando os pequenos e os aterrorizados. "Estaremos juntos, não desistam." Ele acenou e, embora o pânico ainda estivesse presente, a perspectiva de escapar lhes devolveu um pouco de fé. Enquanto atravessavam o mercado, Maria sentia um mar de emoções emergindo. Ela se lembrava de cada momento naquele abrigo improvisado, de como as crianças tinham sido seu porto seguro. Seu coração pulsava por cada um deles e, porventura, também pela conexão crescente que havia formado com Antônio. A saída estava mais próxima e, ao abrir a porta, um ar fresco misturado à fumaça circundava-os. O caos da praça se desdobrava em frente a eles, mas existia uma nova aura, uma união entre vizinhos que outrora eram estranhos. Maria sorriu ao notar rostos conhecidos trabalhando juntos, passando água, montando barricadas, ajudando os feridos. Era um momento de virada. "Vamos, rápido!" João gritou, apressando-se para guiá-los. Com o coração acelerado, Maria todos seguiram, e a determinação queimava em cada passo, como um combustível que queimaria as lembranças de sofrimento. Juntos, deixaram o abrigo que se tornara tão familiar, rumo ao desconhecido, mas em paz, em harmonia. Maria puxava Amanda, seguida por Antônio e as crianças, enquanto cruzavam um caminho de esperança em meio à destruição. Mas uma nova pergunta lhe perfurou a mente. E agora, o que faríamos a seguir? Sentiu a mão do policial na sua, alicerçando-a. "Você nos trouxe até aqui, Maria. Agora precisamos da sua força para ajudar os outros." Ouvir aquelas palavras fez seu espírito se erguer. Um entendimento profundo cresceu dentro dela. Aquele momento era uma oportunidade não apenas para resgatar sua família, mas para criar uma nova comunidade, mais forte do que já haviam sido antes. Algo precioso se formava entre eles. O sol começou a se pôr, irrompendo pelo horizonte, pintando o céu de vermelho e dourado através da fumaça. Era uma visão quase mágica e ao mesmo tempo trágica. As chamas ainda ameaçavam, mas a luz do pôr do sol parecia abraçá-los com promessas renovadas. Maria olhou para Antônio, encontrando o deleite da paz. "Nós conseguimos, Antônio. Nós vamos sair dessa." Ele a observou em silêncio, seus olhos refletindo a luta que haviam enfrentado juntos. O silêncio entre eles se transformou em uma conexão poderosa, um acordo silencioso de que, independentemente do que acontecesse, estavam juntos. A batalha ainda não estava vencida, mas o espírito de união já florescia. A chama da Lita havia se transformado em um amor escondido, um novo começo que se anunciava, acolhendo a dor e a esperança de tempos melhores. Ao avistar a caixa de primeiros socorros na mão de um vizinho, Maria fez um último apelo. "Juntos, vamos salvar todos, vamos fazer isso." E com a energia coletiva pulsando, eles se puseram em movimento, cada um com a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar não só o fogo, mas qualquer tempestade que viesse. E olhando para o céu, Maria sentiu um alívio imenso, como se o peso do mundo estivesse finalmente se dissipando. A vida estava se recompondo, e dentro dela algo tinha se renovado. O amor e a união eram os verdadeiros vencedores daquela história. Agora, mais do que nunca, está claro que cada um tem um papel importante a desempenhar nessa jornada. Maria sabia que, conhecendo a força que estavam nutrindo entre si, não só sobreviveriam, mas prosperariam diante da adversidade. É hora de você também fazer parte dessa transformação emocionais. Então, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem ecoar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Cada gesto seu conta para espalhar essa mensagem.